Se o Barroso acha que ele pode passar por cima do artigo 5º da Constituição, onde estão lá nossas garantias e direitos individuais, ele está enganado. Não é um caso de ele mostrar que é mais macho. Ninguém entendeu? Dá licença aí. Se o ministro Barroso continuar sendo insensível, como parece que está sendo insensível, que é um processo contra mim, se o povo assim o desejar, uma concentração na Paulista para darmos o último recado para aqueles que ousam açoitar a democracia, repito, o último recado, para que eles entendam o que está acontecendo e passem a ouvir o povo, passem a entender que o Brasil tem 8,5 milhões de quilômetros quadrados e não um pedacinho dentro do DF, eu estarei lá. Se o povo estiver comigo, nós vamos fazer com que a vontade popular seja cumprida. Até porque, senhor ministro Barroso, a própria Constituição diz que todo poder emana do povo. Você quer dizer uma coisa, eu não dou recado para ninguém. Eu jurei dar minha vida pela pátria, no caso uma agressão externa ou interna. E o Brasil está sendo agredido internamente. Pessoal, o Bolsonaro mentiu tanto que nós vamos ter que organizar o meio de campo aqui, explicar para vocês o que está acontecendo. Primeira coisa, ele fala de Barroso toda hora. Quem decide essa questão do voto impresso é o Congresso Nacional, tem uma comissão discutindo esse assunto já há bastante tempo. E vai ter a decisão agora em agosto, vai ter a votação, tá? Na pior situação hoje, a comissão tem 19 dos 32 votos contra o voto impresso, ou seja, o suficiente para enterrar a medida. E aí, como vocês viram no vídeo da Daniela Lima, lá da CNN, o bolsonarismo, no momento, vai levar uma lapada lá na comissão. Mas por que vai levar uma lapada? Não é porque o Barroso mandou, não é porque o Barroso não tem nada a ver com isso. É porque a proposta do Bolsonaro do voto impresso é um lixo. Simplesmente assim. O Bolsonaro não consegue explicar, por exemplo, a urna já imprime o boletim, né, tanto no começo, que mostra que ela está zerada, e depois no final da votação eles imprimem o boletim mostrando como que foi a votação naquela urna. E eles afixam esse documento na frente da sessão eleitoral. E aí basta você conferir esse boletim, entrar lá no site do TSE e ver se a apuração daquela sessão tá batendo. É simples assim. Então o voto já é auditável hoje. O Bolsonaro também não consegue explicar por que o Datafolha e o Ibope cravaram, acertaram, nem precisou da margem de erro, tá? Acertaram na pinta o resultado das eleições, segundo turno de 2018, segundo turno de 2014 e segundo turno de 2010. Então, assim, eles estão mancomunados, os institutos de pesquisas também, eles já sabem o resultado por antecipação. É por isso que os deputados confiam no sistema atual. Eles sabem que as pesquisas estão apontando para uma direção, o resultado final vem naquela direção. E é isso, é assim que funciona. Não tem nada de errado acontecendo. E por fim, né, a proposta do Bolsonaro é um lixo. Ela também não responde, né, a essa questão do armazenamento e do transporte dos votos impressos. Ou seja, durante esse armazenamento e durante esse transporte, e até durante a contagem deles também, pode acontecer a supressão de algumas caixas, de alguns sacos com votos. Pode haver o acréscimo, né, de registro de votos em papel durante essa custódia, durante essa contagem, enfim, é uma zona. O Bolsonaro também não consegue explicar isso aqui, ele não consegue dar uma segurança para os parlamentares sobre esse assunto. A relação, né, do Bolsonaro com Queiroz, com o miliciano Adriano da Nóbrega, tudo isso aumenta a suspeita, né? O que o Bolsonaro está querendo com isso? Será que numa área de milícia essa contagem vai ser feita direito? Ou será que vai ter favorecimento? Eu acho que não precisa nem de responder, né? Para quem que vai ser o favorecimento. Então, assim, é por todas essas questões que o voto esse voto auditável, impresso, né? Porque auditável já é. É por isso que ele está sendo rejeitado. E o Bolsonaro não dá solução e fica botando a culpa no Barroso aí, pros imbecis que apoiam ele saírem repetindo isso, entendeu? Tem outro laudo da PF aqui, de 2018. Recomendamos que sejam envidados todos os esforços para que possa existir o voto impresso para fins de auditoria. Consiste em um fator que trará mais confiança da população neste processo e servirá
como um meio mais seguro de auditoria do processo eletrônico de votação. Você acredita no relatório da PF ou no ministro Barroso? O ministro Barroso presta um desserviço à nação brasileira, cooptando agora gente de dentro do Supremo, né, querendo trazer para si, ou dentro do TSE, como se fosse uma briga minha contra o TSE ou contra o Supremo. Não é contra o TSE nem contra o Supremo. É contra o ministro do Supremo, que é também presidente do Tribunal Superior Eleitoral, querendo impor a sua vontade. Nós sabemos o quanto o Barroso deve ao senhor Luiz Inácio Lula da Silva. Pessoal, aqui rapidamente, né, eu já falei isso ontem, o Barroso é o maior inimigo do Lula, tá? O Barroso, na votação lá da segunda instância, ele votou contra o Lula, ele votou pela manutenção da prisão em segunda instância, todas as vezes, não foi uma vez não. Ele votou em 2018, agora em 2020, 2019, ele votou de novo para manter o Lula preso, para manter a prisão em segunda instância. No processo específico do Lula, que discutia se o Moro era parcial ou não era, tal, o Barroso votou a favor do Moro, né? O Barroso votou contra o Lula, de novo. Ou seja, em todas as votações, o Barroso foi contra o Lula. Então, mas esse tanto de mentira que o Bolsonaro conta, isso faz parte de uma estratégia já amplamente conhecida, que chama firehosing. O que é firehosing, né? A tradução literal é essas mangueiras do corpo de bombeiros, né? Essas mangueiras para combater incêndio. Mas o que significa isso? É o seguinte, você inunda as redes sociais de fake news de uma maneira tão absurda, você joga tanta fake news na rede, que é impossível para o outro lado rebater aquela quantidade de fake news. E é essa a estratégia que o Bolsonaro usa. Então, por exemplo, esses relatórios que o Bolsonaro está citando da PF, tudo isso aí tem que ser verificado, porque é muito provável que ele esteja mentindo, tá? Que quando você pegar esses documentos mesmo, ou eles não existem, ou se existirem, eles estão totalmente fora de contexto. E o Bolsonaro usou essa estratégia exatamente naquele caso do TCU, né? Ele falou que tinha um relatório do TCU, citou o relatório, blá 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 blá. E aí o TCU no mesmo dia já falou, não existe esse relatório e tal. Esses documentos que ele está citando da PF, aí provavelmente é o mesmo caso, tá? Enfim. Então vou até relembrar aqui com vocês o caso do TCU pra gente fechar esse vídeo e mais tarde a gente volta. Olha, e a primeira mão para vocês aí, tá? Opa. Não é meu. É do tal do Tribunal de Contas da União, questionando o número de óbitos do ano passado por Covid. E ali o relatório final não é conclusivo, mas em torno de 50% dos óbitos por Covid no ano passado não foram por Covid, segundo o Tribunal de Contas da União. Não é? A questão do equívoco, eu e TCU de ontem. O TCU está certo. Eu errei quando falei tá bem.